Você é MEI ou está pensando em abrir um CNPJ como microempreendedora individual? Então esse vídeo é para você. Hoje eu vou te contar as principais regras e limites do MEI em 2025, de um jeito simples, sem contabilês e sem enrolação. Porque quando a gente entende as regras, fica muito mais fácil jogar e ganhar esse jogo. Se você está chegando agora, prazer, eu sou a Stephanie Carreira, ou como as minhas clientes e seguidoras me chamam, Sté, a contabilidade das mães empresárias digitais. Uma contabilidade pensada para as mães empreendedoras assim como eu e como você que está aqui nesse vídeo. Aqui no canal a gente fala sobre CNPJ, organização e dinheiro, mas de uma forma leve, que cabe na vida real. Então, vamos começar pelas regras básicas. A primeira delas é o limite de faturamento. Hoje, em 2025, o MEI ele pode faturar até 81 mil por ano, o que dá uma média de R$ 6.750 por mês. Mas, Esté, eu só posso faturar mensalmente essa média? Não, você pode ter uma variação no seu faturamento ali dentro do ano. Ou seja, pode ter um mês que você fature mais. Por exemplo, esse mês eu faturei 10 mil. Mas, aí pode ter acontecido que no mês anterior você faturou menos, faturou ali por volta dos 4 mil reais. Se no final das contas você ainda estiver dentro do limite, ou seja, se chegasse lá no total do ano, você ainda estiver dentro dos 81 mil, tá tudo ok. Não é que a média quer dizer que essa média é o limite de faturamento mensal. Não, ela é para você se basear e saber mais ou menos, né, para você ter ali uma noção do que está acontecendo de faturamento na sua empresa no mês. Mas atenção, você precisa cuidar do todo, então precisa estar atenta para o faturamento anual. Se você passar desses 81 mil, você já vai estar desenquadrado do MEI. Então, muita atenção com o faturamento, porque qualquer centavo a mais desses 81 mil já vão fazer com que você desenquadre. Ah, Esté, qual é a diferença? Não tem um sublimite? Existe um sublimite, mas esse sublimite só vai fazer com que você desenquadre na virada do ano, tá? Que esse sublimite é até 20% dos 81 mil. Ou seja, o que isso significa, Esté? Significa que você pode faturar até 97.200 dentro do ano. Se acontecer isso, você só vai desenquadrar em janeiro do ano seguinte. Mas presta muita atenção, não conte com esse sublimite, por quê? Se você faturar dentro desse sublimite, você já vai pagar uma multa por essa diferença. Então, esses 20% que foram ultrapassados, vai ter uma multa para ser paga quando virar o ano, tá? Então, de todo modo, você já tem aí, vai ter uma despesa com uma multa. Agora, se o seu faturamento dentro do ano ultrapassar esses 97.200, você vai ser obrigado a desenquadrar pelo ano completo, ou seja, de forma retroativa. E isso causa muito atraso, muita multa, muitos juros, porque o ano que você estava como MEI, ele não vai ser mais considerado como MEI, ou seja, você vai ter que já tributar sua empresa pelo Simples Nacional. E aí o imposto já vai estar atrasado, então você vai ter um problema gigantesco nas mãos. Então, atenção! Tem como desenquadrar antes, tem como você aproveitar todo o limite do seu MEI de forma legal. Então, se você está chegando perto do limite, nós não estamos ainda muito próximos do final do ano, e você já está batendo ali no teto do limite, procure a gente que tem uma forma de você desenquadrar de maneira regular e sem sofrer com multas. Muita atenção com o limite do seu faturamento. Outro ponto importante, se você abrir o seu MEI esse ano, em 2025, saiba que o seu limite ele é proporcional. Então, o que isso significa? Lembra quando eu falei que os 81 mil no ano ele dá uma média de 6.750? Quando você abre no decorrer do ano, a gente tem que pegar o limite total e dividir pelo número de meses que o seu MEI. Você pega o faturamento total, os 81 mil, divide pelos 12 meses do ano e multiplica pelo número de meses que o seu MEI está aberto. Ou seja, o seu faturamento é proporcional ao número de meses abertos, mas isso só vale para o primeiro ano. Então, vamos aí colocar que você abriu o seu MEI em julho. Então, você está com o seu MEI aberto em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses do ano de 2025. Isso significa que o seu limite de faturamento para o ano de abertura é de R$ 40.500. Então, tomem muito cuidado, porque tem muito MEI que abre e não sabe que o primeiro ano, quando você abre no decorrer do ano, né, ou seja, a partir de fevereiro, você tem um limite proporcional. E aí acaba faturando, se baseando nos 81 mil, e acaba desenquadrado no primeiro ano por estar desavisada. Segunda regra, atividades permitidas. O MEI tem uma listagem, né, que é divulgada aí pelo governo, com mais de 456 atividades que podem atuar como MEI hoje. Então, vale a pena você procurar, antes de abrir o seu MEI, já que você pode abrir sozinha de forma gratuita, quais são as atividades permitidas hoje pelo governo federal para serem MEIs, tá? Não são todas as atividades que são permitidas. E eu não aconselho de maneira nenhuma que você
abra o MEI como uma atividade paralela somente para ser MEI. Então, vale muito a pena você pesquisar e verificar quais são as atividades permitidas e se a atividade que você quer exercer está permitida dentro do MEI. Quais são as atividades que não são permitidas dentro do MEI? As atividades intelectuais e regulamentadas. O que são atividades regulamentadas? São atividades que têm os seus próprios conselhos. Médicas, advogadas, fisioterapeutas, psicólogas, contadoras e por aí vai. Então, se é uma profissão que é regulamentada, já não pode ser MEI. E a gente tem algumas outras atividades que também não entram nessa listagem. Então, atenção quando for fazer a abertura do seu MEI, e é sempre bom revisar anualmente se houve alguma mudança, porque todo ano tem uma revisão das atividades que podem e não podem. Então, pode ser que esse ano você tenha uma atividade que pode, mas pode ser que no ano que vem isso mude e ela saia. Saindo, você vai ser desenquadrada do MEI, e aí precisa ter muita atenção para não deixar correrem tendências no seu CNPJ. Terceira regra, número de funcionárias. Você, como MEI, só pode registrar apenas uma funcionária por um salário mínimo ou piso salarial da categoria. O que seria o piso salarial da categoria? Se a sua atividade, a atividade que você exerce, tem sindicato, é sindicalizada, tem convenções de sindicato que são atualizadas todo ano e aí elas têm lá um salário base, ou seja, o salário mínimo da categoria. Você não pode registrar um funcionário com um salário menor do que esse. Então, caso você queira registrar sua atividade seja sindicalizada, você tem que seguir o mínimo da categoria para fazer o registro de apenas uma funcionária. Se é preciso registrar mais de um, então você vai precisar se desenquadrar do MEI porque não pode. Se queria aumentar o salário, também não pode. Para poder aumentar o salário, você precisa se desenquadrar do MEI. Então, se você é MEI, pode registrar apenas uma funcionária pelo salário mínimo ou salário mínimo, salário base da categoria. Quarta regra, contribuição mensal. Quando você abre o MEI, você tem as suas regrinhas lá para cumprirem. Uma delas é a contribuição mensal, que é o pagamento do imposto. O que envolve essa contribuição mensal? Contribuição mensal, ela é composta por até 3 tributos. O principal é o INSS. O INSS tem um valor de R$ 75,90. Mas, Esté, para que eu estou pagando esse INSS? Esse INSS é como se fosse a sua contribuição para a Previdência Social. É como se fosse, não, é a sua contribuição para a Previdência Social. Ou seja, vai contar como tempo lá para sua possível aposentadoria, tá? Conta só como um salário mínimo, mas está contando o tempo lá. Isso também vale para benefícios? Sim, vale para auxílio-doença, auxílio-maternidade e os outros benefícios que o governo oferece, desde que você esteja contribuindo. Então, dentro do DAS, né, que é a guia que você paga sendo MEI, já tem esse valor do INSS, que é o valor de R$ 75,90. Mas, eu sei que eu não pago só isso, porque a guia tem um valor maior. Sim, as guias elas podem variar de acordo com a atividade que você exerce. Se você for um comércio ou uma indústria, além dos R$ 75,90, vai ter mais R$ 1 dentro da sua guia. Esse R$ 1 é referente ao ICMS, que é o imposto do Estado sobre circulação de mercadorias. Então, se você tem um comércio, a sua guia vai ser de R$ 76,90. Em 2025, atenção. Se você tem uma empresa que presta serviços, a sua guia vai ser um pouquinho maior, de R$ 80,90. Do que se trata esses R$ 5 a mais? Esses R$ 5 são referentes ao ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é de competência da prefeitura. Então, é o imposto de serviço que vai estar ali alocado na sua guia. A minha empresa é um comércio e uma prestadora de serviço. Então, a sua guia vai ter o valor de R$ 81,90, que é a soma dos R$ 75,90 do INSS, mais os R$ 5 da prefeitura, do ISS, mais o R$ 1 do ICMS, que é do Estado. Então, a sua guia vai ter tudo. Com o que é baseada essa guia? Com a atividade escolhida. Então, vai depender do KNAI da atividade que você escolher ao fazer a abertura do seu MEI. Esse valor tem atualização? Esse valor ele é fixo dentro do ano. Então, como o valor do INSS está atrelado ao salário mínimo, todo ano em janeiro a gente tem uma atualização do valor do salário mínimo, né? O reajuste do salário mínimo. Então, com base no reajuste do salário mínimo, é reajustada essa guia do DAS. Então, ela vai aumentar um pouquinho com base no valor do salário mínimo. Então, todo ano ela tem ali esse reajuste, ok? Eu abri o meu MEI, mas não tem movimentação. Eu tenho que pagar o imposto da mesma forma? Sim. O MEI, independente de ter faturado ou não, tem que pagar a guia do imposto. Essa é um dos benefícios do MEI, por quê? Mesmo que você não tenha faturado, você tem que pagar o imposto. Mas, em contrapartida, a sua guia é fixa. O valor que você vai pagar é fixo. Não vai passar disso. Independente do valor faturado. Então, você pode faturar 6.750 que você não vai pagar mais imposto por isso. Então, essa também é uma das vantagens de ser MEI. Quinta regrinha. A obrigação, que é a declaração anual do MEI, que é a DASNY-CIMEI. Essa é uma declaração que você tem que fazer todo ano para informar para a Receita Federal qual é o seu faturamento dentro daquele ano. Qual é o vencimento dela? O vencimento é sempre dia 31/5 de todos os anos.
mas você pode mandar sua declaração a partir de janeiro do ano seguinte. Ou seja, a declaração de 2025 a gente vai entregar em 2026. O governo espera fechar o ano para você entregar a declaração já com o faturamento anual, informando o faturamento anual. Mas, Esther, o governo já não sabe o quanto que eu faturei? Sim, o governo tem aí como saber o quanto foi faturado, o quanto entrou nas contas, o quanto de notas emitidas, mas ele quer que você confesse, que você entregue a declaração confessando qual foi o valor de faturamento. Então, ele espera que você entregue essa declaração colocando lá exatamente o valor faturado. É uma declaração simples, vocês conseguem fazer de forma bem tranquila na internet e sozinhos. Você só precisa ter separado quanto você faturou no total no ano e quanto você faturou em cada atividade separadamente. Ou seja, se você é uma empresa que presta serviço, mas também revende produtos ou fabrica produtos para vender, você precisa saber quanto que você faturou com venda e quanto que você faturou com prestação de serviço. E, além disso, o que mais você precisa informar? Somente se você tinha funcionários registrados nesse período. Na verdade, uma funcionária registrada nesse período. Vai responder uma pergunta de sim ou não para isso e vai entregar sua declaração. Bem simples, bem rápida, mas que se você não se atentar ao prazo e não fizer a entrega, vai ter multa por atraso e eles podem até bloquear a emissão do seu DAS se você não entregar a declaração no prazo. E se esse conteúdo está te ajudando, faz o seguinte: se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, assim você não perde os próximos vídeos. Agora nós vamos falar sobre os limites e cuidados que acabam derrubando a maioria das MEIs que começam sem muita informação. O primeiro deles é faturar acima do limite e não desenquadrar a tempo. Como eu falei para vocês têm que ter muita atenção com o limite do faturamento de vocês. E tem sim um jeito de você aproveitar ao máximo o limite do MEI, mas desenquadrar no tempo certo, sem precisar pagar multas, e tudo isso de forma legal. Então, se você já está nesse período, já sabe que nós estamos agora em agosto, já sabe que entre esse mês, o próximo, ou que antes de chegar dezembro você já vai atingir o limite, nos procure, venha conversar com a gente que tem sim solução. Você não precisa ficar assustada com as possíveis multas que virão caso você não faça o desenquadramento no tempo certo. O segundo ponto que acaba derrubando muitas MEIs é misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Querendo ou não, quando você abre um MEI, você tem uma empresa. Ah, Esther, mas é só um MEI. É um CNPJ, é uma empresa. E por mais que seja muito falado aí e que seja permitido que os MEIs trabalhem somente com a conta pessoa física, ou seja, que recebam nas suas contas pessoais, é muito importante que vocês saibam separar o dinheiro. Então, por mais que você queira trabalhar na sua conta pessoa física, eu, Esther, não recomendo que você faça isso. Ah, Esther, mas é muito caro abrir uma conta PJ. Hoje em dia, não mais. Tá? É caro se você for optar pelos bancões. Eles cobram realmente taxa de manutenção para uma conta de CNPJ. Mas a gente tem muitos bancos digitais hoje que fornecem contas PJ sem cobrar nenhuma taxa por isso. E aí aquilo vai facilitar e muito a vida da sua empresa, a sua vida, e vai facilitar a separação desses faturamentos, tá? Hoje em dia tem Nubank, Inter, que você precisa abrir, e o C6 também, que você precisa ter uma conta pessoa física para abrir a conta CNPJ. Então, se você já tem conta nesses bancos digitais, abra uma conta PJ ali. Além de não cobrarem taxas, eles têm muitas vantagens. O Nubank oferece link de pagamento sem cobrar taxa, e isso é muito bom, porque você pode oferecer o pagamento via cartão de crédito para os seus clientes, e pode facilitar muito na hora de você vender mais. O Inter, por exemplo, oferece boletos sem cobrança de taxa para a emissão de boleto. Isso pode levar mais profissionalismo para o seu negócio. Então, ter conta PJ vai te ajudar e muito. Além disso, você ainda pode conseguir cartão de crédito para sua empresa, o que pode ajudar a alavancar aí o início, né? Para você conseguir um crédito, para você conseguir, sei lá, assinar produtos que você precise, serviços que você precise, comprar mercadorias, matéria-primas para o seu estoque. Então, a conta PJ vai ajudar a profissionalizar o seu negócio. Pense que quando você abre um CNPJ, você está profissionalizando o seu negócio. Se você tem esse desejo de trabalhar para você mesma, não ache que o que você está fazendo é uma renda extra. Se profissionalize. Abra o seu CNPJ, tenha a sua conta PJ. Dentre esses que eu falei, ainda tem outros. Eu sei que tem o Banco Cora. O que eu trouxe aqui para vocês são contas que eu já tive experiência, já usei e gosto. Já tem até algumas que eu uso hoje, mas essas que eu listei aqui para vocês, eu já conheci, já tive perto e sei que não cobram taxas e sei dos benefícios que trazem. E você pode abrir mais de uma conta, você não precisa ter só uma conta. Óbvio que o que vocês precisam ter em mente é que, quanto mais contas você abrir, mais contas para você cuidar e fazer o financeiro, tá? Se você tem dificuldade, já tem dificuldade de organizar um financeiro, eu sugiro que você abra uma conta só, para você separar, pegar os seus recebimentos ali, né, saber tudo que vem em decorrência da atividade do seu CNPJ, pagar as contas do CNPJ da sua conta PJ ou do seu cartão PJ, não usar o seu cartão PJ para despesas pessoais e fazer a retirada de um salário para você. Então, quando você determina um salário,
faz a retirada do salário da conta PJ para sua conta pessoa física. E da sua conta pessoa física você usa o dinheiro para viver, ok? Terceiro grande erro, prestar serviços que não estão na lista de atividade. Gente, é um erro gritante esse, de vocês colocarem uma atividade aleatória somente para abrir o MEI e prestar um outro tipo de serviço. Isso é muito grave e podem haver muitos problemas com isso. Um deles, que eu vou trazer aqui para vocês, é com relação à nota eletrônica. Para vocês que prestam serviço e emitem nota, vocês vão notar que lá na hora de emitir a nota, por mais que a atividade não seja permitida, existe o código lá dentro. E aí, o que eu vejo muito? As clientes, elas prestam um tipo de serviço e mandam a nota com um código de serviço aleatório. E aí, quem está tomando o serviço, ou seja, quem te contratou, não aceita aquela nota sem o código do serviço correto prestado. E aí, você vai lá e coloca o serviço correto, o código correto, só que esse código não está permitido no MEI. Você mesma está se denunciando. Você está lá mostrando para a Receita Federal que o que você está fazendo está errado. E isso vai te trazer graves consequências. Você vai ser desenquadrada, vai ter que pagar multa e juros sobre todo o período que você estava como MEI sem poder. Então, nunca, em hipótese alguma, considere abrir um MEI com uma atividade aleatória somente para você estar como MEI. Se a sua atividade não é permitida dentro do MEI, nos procure, saiba como funciona, venha saber como funciona abrir uma empresa ME ou uma EPP, uma empresa num patamar acima do MEI, mas não faça de forma errada porque a consequência sempre chega, sempre chega. Busque a informação, saiba como você pode fazer, como você pode se planejar para conseguir dar conta de tudo isso, mas não faça errado. Quarto ponto, esquecer as obrigações mensais e a obrigação anual. Esquecer de pagar o DAS, esquecer de entregar a declaração. Tudo isso é um grande problema, porque tudo isso vai te gerar multa, e multa é um dinheiro jogado fora, gente. Você tem que pagar o imposto, você tem que entregar a declaração. Se programe para isso. Porque pagar multa e juros é jogar seu dinheiro no lixo. E nenhuma empreendedora quer isso. Então, tenha atenção, muita atenção aos prazos. E, atenção, se o seu negócio está crescendo, pode ser que o MEI não seja mais suficiente para você. E isso é muito bom, significa que você está conseguindo chegar aonde você quer. Ou se você ainda está longe de visualizar aquilo que você realmente gostaria para sua empresa, mas significa que você está dando passos e está chegando, está crescendo. Não fique com medo, não tenha medo de desenquadrar. É um processo natural que a gente tem que estar alegre de estar chegando lá. Então, se você está vendo que o MEI não é mais suficiente para você, não deixe de nos procurar, saber como funciona o processo de transição e com calma, organização e com quem te oriente de verdade vai dar tudo certo. E se você quer evitar esses erros e aproveitar ao máximo tudo que o MEI tem para te oferecer, não precisa fazer isso sozinha. Eu criei o CPMM, o Caminho Prático do MEI para Mães. É um curso totalmente gravado, onde eu te ensino como cuidar do seu MEI, como abrir o seu MEI se você ainda não tem, toda a rotina que você deve ter para cuidar bem do seu MEI e para poder aproveitar todos os benefícios dele de forma tranquila e com paz no coração de saber que está fazendo tudo certo. É um curso totalmente gravado, mas totalmente prático, onde você vai ter acesso a telas, né? A gente mostra tudo nos mínimos detalhes e, além de tudo, você ainda tem suporte para te auxiliar nessa caminhada. E, para quem tem as dúvidas do dia a dia, nós temos a ChatMe. Ela é a minha contadora virtual que está disponível 24 horas por dia. Criada por mim no ChatGPT, ela é uma base de dados com toda a minha experiência dos mais de 13 anos que eu tenho trabalhando com MEIs e outros tipos de empresa. Você pergunta, ela responde na hora sem nenhum tipo de espera. Os links estão na descrição e no comentário fixado. Dá uma olhadinha e vem caminhar comigo.